Mísseis hipersônicos são uma tecnologia desafiadora de dominar, pois são tão rápidos que se os Estados Unidos lançassem um míssil Scram, ele poderia atingir a China em apenas 18 minutos, viajando à velocidade de Mach 5 ou mais. Esses motores Scram coletam oxigênio da atmosfera enquanto viajam, misturando-o com combustível de hidrogênio para criar a combustão necessária para o voo hipersônico. Enquanto isso, veículos planadores hipersônicos como o Dongfeng 17 chinês foram os primeiros a serem integrados à produção com ogivas convencionais e nucleares. Eles também são projetados para atacar porta-aviões dos Estados Unidos, já que podem mudar sua trajetória no meio do voo. A arma hipersônica AGM dos Estados Unidos é um míssil dentro de outro, que se desprende da sua cobertura e usa apenas a energia cinética do veículo planador como arma. Além disso, não podemos esquecer os mísseis hipersônicos russos como o Kinzhal. Mais detalhes estão no vídeo a seguir. Para se qualificar como um míssil hipersônico, ele deve possuir 3 atributos principais: velocidade, manobrabilidade e precisão. Vamos analisar a velocidade. Como todos sabem, Mach 1 representa a velocidade do som, que serve como nosso ponto de referência. Para entender melhor, vamos fazer algumas comparações. Aviões comerciais, por exemplo, voam abaixo de Mach 1. Em contraste, caças modernos podem viajar a velocidades supersônicas, atingindo Mach 2 ou 3. Falamos de velocidades hipersônicas, estamos nos referindo a qualquer coisa acima de Mach 5. Ônibus espaciais são exemplo de veículos que viajam hipersonicamente, frequentemente alcançando velocidades entre Mach 20 e 24, embora por curtas distâncias nessas velocidades. Para resumir, um míssil hipersônico deve atingir Mach 25, o que equivale a cerca de 30.600 km por hora. Mas isso não é tudo. Mísseis hipersônicos também devem ser capazes de cobrir grandes distâncias, como de Nova York à Rússia ou da China ao Texas e vice-versa. Existem 3 tipos de mísseis hipersônicos: o míssil Scramjet, de respiração aérea dos Estados Unidos, os mísseis planadores hipersônicos como o chinês DF-17 e o americano Airwolf. E, finalmente, o míssil Kinzhal, já testado pela Rússia. Vamos observar a diferença entre um motor Han e um motor Scram em uma animação super simplificada. O bom exemplo de motor Han é um míssil de cruzeiro supersônico BrahMos. A entrada de ar do motor Han capta ar de alta pressão na frente de um objeto em alta velocidade, desacelerando o ar para velocidades subsônicas, aumentando sua pressão e temperatura. Na câmara de combustão, o combustível é misturado com ar comprimido e ignitado, o que faz expandir rapidamente. Esse gás de alta pressão e alta temperatura é expelido pelo bocal, proporcionando propulsão ao veículo. Agora, vejamos como funciona o motor Scramjet. Passo 1. O motor captura um volume imenso de ar em velocidades extremamente altas. A entrada de ar é crucial, pois garante que o motor Scram tenha oxigênio suficiente para a combustão em velocidades hipersônicas. No passo 2, o combustível é injetado no motor, desempenhando um papel duplo. Não apenas serve como propulsor, mas também resfria as paredes do motor. Esse processo de resfriamento é essencial para evitar o superaquecimento dos componentes devido à fricção intensa e às altas temperaturas geradas em velocidades hipersônicas. No passo 3 é onde a combustão da mistura de ar e combustível ocorre. Essa é a parte mais complexa e crítica do processo Scramjet, pois manter a combustão estável em velocidades onde o fluxo de ar pode exceder 30.600 km por hora é um desafio. A engenharia dessa etapa exige um profundo entendimento de aerodinâmica,
termodinâmica e dinâmica dos fluidos para garantir que o combustível continue a queimar de maneira eficaz sob condições tão extremas. Finalmente, na etapa 4, os gases de alta temperatura energizados produzidos durante a combustão são então alimentados através dos injetores. Esses gases são expelidos em alta velocidade pelo escapamento, gerando empuxo. Esse processo acelera o veículo para a velocidade de Mach 5 e além, impulsionando-o para o reino dos voos hipersônicos. Vamos dar uma olhada dentro de um míssil hipersônico. Na frente está o cone, que também pode acomodar uma pequena ogiva se necessário. Logo atrás estão as baterias necessárias para o equipamento de aviônica, que guia o míssil até o alvo designado. Como um míssil hipersônico, ele ainda requer um sistema de combustível para injetar a quantidade correta de hidrogênio, que é armazenado neste tanque aqui. Movendo-se para trás, temos o bocal e o adaptador. E, finalmente, temos um impulsionador. Curiosamente, este é um míssil supersônico modificado. Este míssil já foi usado na plataforma MLRS e pode alcançar velocidade de até Mach 1. Quando atinge uma certa altitude, o míssil se separa do impulsionador, permitindo que ative o motor scramjet para atingir 5 vezes a velocidade do som. Relatos dizem que a China lançou com sucesso o veículo hipersônico de planagem, também chamado de Dongfeng 17, ou Vento do Leste em chinês. A principal diferença entre os mísseis hipersônicos chineses e americanos é que o míssil americano, Arrow, é lançado de um Boeing B-52 como seu transporte primário, enquanto o míssil hipersônico chinês é lançado de um transportador de 5 eixos ou lançador WS-2500 produzido pela Vanshan. O DF-17 é uma arma movida a combustível sólido de 120 milhões de dólares, com cerca de 11 metros de comprimento e peso de aproximadamente 15 mil quilos. Comparado a uma pessoa, parece enorme. Vamos dar uma olhada nas suas partes e funções. O DF-17 tem 2 etapas. A primeira contém um impulsionador balístico padrão e a segunda etapa carrega um projétil de baixa altitude usado para atacar um alvo após a reentrada balística da primeira fase. O impulsionador é emprestado do DF-16, que é, novamente, um míssil balístico de curto alcance. No topo está o veículo hipersônico de planagem, que pode voar em uma trajetória mais baixa que os mísseis balísticos intercontinentais, tornando-os mais difíceis de interceptar. Curiosamente, a China também projetou essas armas para destruir porta-aviões ocidentais ou americanos, além de transportar ogivas convencionais e nucleares. Vamos ver como isso funciona. Quando pronto, o caminhão militar pesado 10x10 gira o lançador para um ângulo de 90 graus. Com o pressionar de um botão, ele lança o impulsionador sólido para uma certa altitude. Esse impulsionador inicia a separação e lança o veículo de planagem, que então desce para uma altitude muito baixa. A diferença é que ele pode voar perto da terra ou do mar, evitando assim ser detectado por radares. Além disso, ele pode mudar sua trajetória no ar em uma velocidade impressionante de Mach 5, o que o torna uma grande ameaça para um grupo de ataque de porta-aviões que pode ter dificuldades em detectar e destruir esse míssil, que tem um alcance de até 2.500 quilômetros. Além do míssil hipersônico russo Zircon, que ainda não foi testado amplamente. Vamos dar uma olhada no míssil Kinzhal. Como pode ver, eles são muito semelhantes e alguns analistas acreditam que compartilham muitos componentes com os infames mísseis balísticos terrestres Iskander. Comparar com uma pessoa ajuda a entender seu tamanho, pois é realmente enorme. Começando pela parte inferior, temos a cápsula de ejeção. A segunda seção consiste em aletas direcionáveis presas a essas pás de jato. A terceira parte do míssil é o motor foguete.
Esta é a seção de orientação do míssil. E, finalmente, a última parte é a seção da ogiva, que pesa cerca de 500 quilos ou 1.100 libras. Toda essa engenharia impulsiona o míssil a uma velocidade terminal impressionante de Mach 12, que é aproximadamente 14.700 km por hora ou 9.127 milhas por hora. Relatos indicam que ele tem um alcance de 2.000 km ou 1.242 milhas. Vamos ver como isso funciona. Etapa 1. O míssil requer uma plataforma como o MiG-31 Foxhound, que é o interceptor supersônico de longo alcance. Ele pode atingir uma velocidade máxima de Mach 1.4 em baixas altitudes, sendo o mais rápido da década de 1980. Etapa 2. O piloto libera o míssil e a capa protetora e se ejeta a uma distância segura. Etapa 3. Após alguns segundos, os motores do míssil se acendem, permitindo que ele acelere para velocidades supersônicas. Esses mísseis também podem ser equipados com uma ogiva nuclear, tornando-os uma das armas mais perigosas no campo de batalha. O míssil hipersônico americano AGM-R foi desenvolvido pela Lockheed Martin, com um custo de $18 milhões por unidade, um programa avaliado em $2,2 bilhões. Ele consiste em dois componentes principais, um foguete impulsionador e um veículo de planagem alojado sobre uma capa protetora. Como o chinês, esse veículo de planagem pode atingir velocidades acima de Mach 5. Vamos ver como ele funciona. O bombardeiro B-52 atualmente serve como a principal plataforma de lançamento. Ele pode carregar cerca de 4 mísseis sobre cada asa. Quando um alvo é identificado, o B-52 voa aproximadamente 3.000 metros em direção ao alvo. O míssil é então liberado e, após alguns segundos, o motor do foguete impulsionador é ativado, cobrindo algumas centenas de milhas. As coberturas se soltam, revelando um veículo de planagem por baixo desta ogiva. Ele então se desliga e viaja a uma velocidade de Mach 20, criando um impacto poderoso como o de uma bomba. Depois de atingir uma altitude adequada, o veículo de planagem desce para uma altura específica, passando perto da superfície do mar ou da terra, mudando de direção para evitar qualquer sistema de míssil antiaéreo. Esse sistema foi projetado para destruir ou desativar porta-aviões russos e chineses. No entanto, relatos sugerem que o programa de $2 bilhões foi um fracasso, e testes não oficiais e experimentações estão em andamento nesse momento. Mais sobre os mísseis, você pode ver em nossa playlist sobre o tema clicando aqui, ó. Um forte abraço e até a próxima!